Há relatos e mais uma tentativa de golpe dentro do Irã. Parece que estamos recebendo uma nova a cada semana. A liderança está um caos. As negociações parecem inúteis, até que o Irã descubra quem realmente está comandando o país. E claro, a crise econômica continua piorando a cada dia. Vamos começar com esse novo relatório. Esse relatório vem da Iran International. O presidente do Irã, Pezeshkian, e o presidente do parlamento, Ghalibaf, tentam destituir o ministro das Relações Exteriores, Araghchi, acusando-o de seguir ordens do comandante da Guarda Revolucionária nas negociações nucleares sem avisar o governo. Alguns podem lembrar que no início das negociações no Paquistão, o presidente do parlamento era o líder. Ele era o líder da equipe de negociação que foi ao Paquistão em nome do Irã. Ao retornarem a Teherã, o presidente do parlamento aparentemente perdeu seus poderes de negociação para a Guarda Revolucionária Islâmica. O ministro das Relações Exteriores tornou-se o único líder da equipe de negociação. Isso ocorreu quando o ministro das Relações Exteriores voltou ao Paquistão para apresentar um novo acordo aos Estados Unidos no fim da semana passada. O presidente do parlamento não foi. Agora recebemos esse relatório. Isso gerou especulações de que Ghalibaf foi retirado da equipe de negociação por não ouvir a Guarda Revolucionária Islâmica ou por ceder demais nas negociações. Agora, é importante lembrar que Ghalibaf, o presidente do parlamento no Irã, ele é alguém que deseja o poder há muito tempo. Ele tentou ser presidente do Irã 3 vezes, mas acho que perdeu todas. Mas agora parece que todos que o mantinham sob controle estão mortos ou escondidos. Então, essa pode ser a chance dele, você sabe, se tornar uma figura mais central no futuro do Irã. E é por isso que ele tem sido o cara com quem os Estados Unidos vêm negociando desde que Ali Larazani foi assassinado durante um ataque. Agora ele parece ser afastado do poder e revida com o presidente iraniano. O presidente Pezeshkian afirmou a pessoas próximas que demitirá o ministro das Relações Exteriores, Araghchi, caso ele não mude de comportamento. O mais interessante desse relatório é quando foi divulgado. Foi divulgado no mesmo dia em que o Irã apresentou um novo plano de paz aos Estados Unidos via Paquistão, mediador das negociações. Agora, antes de falarmos sobre o plano de paz, só um lembrete rápido para todos clicarem no botão de curtir e se inscrever aí embaixo. Isso realmente nos ajuda no algoritmo e nos permite continuar fazendo esses vídeos. Agora, vamos comentar o novo plano de paz divulgado ontem. Acredito que ele venha de pessoas ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica, ou talvez da própria Guarda Revolucionária Islâmica. De acordo com autoridades paquistanesas, o lado iraniano entregou esse plano para eles ontem à noite. Então, na noite de quinta-feira. E agora, os Estados Unidos estão discutindo o que fazer em seguida. Esse é o segundo plano de paz que o Irã apresentou aos Estados Unidos em 2 semanas. O primeiro, que mencionamos, chegou no início da semana. No plano, o Irã afirmou que abriria o Estreito de Hormuz e encerraria a guerra se os Estados Unidos suspendessem o bloqueio. Eles queriam adiar as negociações nucleares para depois, mas os Estados Unidos rejeitaram o plano. Após a apresentação desse plano, os Estados Unidos fizeram uma contraproposta. A contraproposta veio do enviado especial Steve Witkoff, que enviou ao Irã uma lista de emendas recolocando a questão nuclear nos rascunhos. Não conhecemos todos os detalhes das propostas e contrapropostas, mas sabemos algumas condições que os Estados Unidos enviaram ao Irã. Uma delas era que o Irã deve se comprometer a não mover o urânio enriquecido, atualmente enterrado em uma de suas instalações nucleares. A segunda é o Irã se comprometer a não reconstruir instalações nucleares durante as negociações. Isso é bastante óbvio. Ninguém quer que o Irã pegue um pouco desse urânio enriquecido e esconda em algum lugar para poder fabricar uma bomba nuclear depois, ao mesmo tempo em que concorda em abrir mão de suas ambições nucleares nas negociações. Felizmente para todos, a sociedade iraniana foi tão profundamente infiltrada por espiões israelenses que se o Irã tentar fazer qualquer coisa suspeita em relação ao local de urânio enriquecido, os Estados Unidos saberiam disso muito rapidamente, e isso significaria que a guerra recomeçaria imediatamente. Além disso, os Estados Unidos têm acesso a imagens de satélite dos locais nucleares do Irã. Se eles virem equipamento pesado sendo levado ao local para escavação, dá para supor o que o Irã pretende. E claro, isso significaria que as negociações seriam canceladas. Agora, falando sobre negociações, o presidente Trump mencionou isso ontem. Acho que essa declaração foi antes do Irã apresentar a contraproposta. De qualquer forma, ouça o que ele disse. Muito bom. E isso vai continuar. Olha, o país está indo muito bem.
Isso apesar de uma operação militar, eu não chamo isso de guerra. Você preferiria ter uma operação militar? Nós realmente... Quero dizer, o Irã está desesperado por um acordo. Só posso afirmar isso. Não quero detalhar, mas eles não podem ter armas nucleares. Fora isso, mas a marinha deles acabou, a força aérea deles acabou, praticamente todo e qualquer tipo de equipamento deles acabou. Você sabe, as fábricas de drones deles estão com cerca de 82% fora de operação. E as fábricas de mísseis deles estão quase 90% fora de operação. E muitos dos mísseis deles foram destruídos. Eles usaram alguns, mas nós destruímos mais do que eles usaram. E é impressionante o que aconteceu. Eles querem fazer um acordo. Apesar de muitos considerarem o momento uma guerra, hoje batemos recorde na Bolsa de Valores. Temos o SNP lá em cima, todos eles, quer dizer, estão lá em cima. Este novo rascunho surge um dia após o presidente Trump se reunir com comandantes Senka e outros militares para discutir opções das Forças Armadas dos Estados Unidos. Eles discutiram planos para uma onda curta e intensa de ataques ao Irã, esperando quebrar o impasse nas negociações. O almirante Brad Cooper, comandante do Comando Central dos Estados Unidos, pediu ao Pentágono o envio dos mísseis hipersônicos Dark Eagle do Exército para o Oriente Médio, visando possível uso contra o Irã se a guerra recomeçar. O motivo do pedido desse míssil é que o Irã deslocou muitos de seus lançadores para fora do alcance dos mísseis de precisão usados antes pelos Estados Unidos. Eles têm um alcance de cerca de 300 milhas, e o Irã posicionou seus lançadores fora desse alcance de 300 milhas. Mas esse novo míssil, o míssil hipersônico Dark Eagle, tem um alcance de cerca de 1.700 milhas. Mas esse é um míssil muito secreto. Os Estados Unidos nunca usaram isso em combate antes, por isso muitos detalhes ainda são classificados. Segundo reportagem da Bloomberg, há rumores de que os Estados Unidos possuem apenas 8 desses mísseis até agora. Foram criados para combater sistemas avançados de defesa aérea chineses e russos e foram fabricados pela Lockheed Martin. Cada míssil custa cerca de 15 milhões de dólares e a bateria de lançamento cerca de 2,7 bilhões de dólares cada. Então, se a guerra recomeçar, eu imagino que esses mísseis seriam usados para destruir qualquer defesa aérea ou lançadores que os Estados Unidos conheçam. E então, é claro, os Estados Unidos rapidamente estabeleceriam superioridade aérea dentro do Irã muito rapidamente. Recentemente, houve uma reunião confidencial entre vários senadores, onde o Departamento de Defesa apresentou planos caso a guerra recomece. Isso não significa necessariamente o que acontecerá, mas sim quais opções os Estados Unidos têm se as negociações não avançarem. O senador Blumenthal esteve na reunião e depois compartilhou alguns detalhes. Ouça só. Vimos você naquela discussão acalorada, senadora. Então, sobre as opções militares que o presidente teria acabado de receber, pelo que sabemos. Ouviu a Christian dizer que o secretário de Defesa, Marco Rubio, ainda está lá. Entendemos que foram ataques curtos e intensos ao Irã, incluindo possível controle do Estreito de Hormuz e envolvimento de tropas terrestres dos Estados Unidos. Você acredita que existe uma estratégia coerente neste momento, quando ouve sobre opções como essas sendo apresentadas ao presidente esta noite? Aaron, realmente não existe uma estratégia coerente, o que ficou muito claro e evidente na audiência de hoje com o secretário Hegseth. E isso fica evidente nos comentários do presidente, que oscilam entre parecer aberto à negociação e depois fechar completamente essa possibilidade, ameaçando a destruição de civilizações. Tenho a impressão, a partir de alguns dos informes que recebi, assim como de outras fontes, de que um ataque militar iminente está realmente sendo considerado. O que é profundamente preocupante, porque isso pode envolver americanos em perigo e causar potenciais baixas em massa. Do outro lado da guerra, os custos econômicos seguem destruindo a economia iraniana. Ouça o que o secretário do Tesouro publicou ontem. Em meio ao impacto da Operação Fúria Econômica, a moeda iraniana atingiu o menor valor de sua história. O povo iraniano merece uma nova era, que o regime iraniano corrupto e simbólico não pode proporcionar. Com a indústria do petróleo fechando e a moeda despencando, já passou da hora de o regime iraniano admitir que o povo do Irã merece muito mais do que o regime pode oferecer.
Como conversamos ontem, a inflação realmente saiu do controle com a reabertura da economia. Agora já ultrapassou 50% desde que a economia meio que reabriu por causa do cessar-fogo. Mas as pessoas não têm esperança de realmente melhorar suas vidas. A situação está ficando tão ruim que as empresas estão dizendo que vão começar a demitir pessoas apenas para sobreviver. Enquanto isso, os preços de itens básicos como comida, óleo e gás continuam subindo e os salários das pessoas estão sumindo ou diminuindo. Mesmo com a reabertura da economia, ela não prospera. A inflação destrói o poder de compra das economias restantes. Ouça mais detalhes. É só ver o custo que o Irã já teve com essa guerra. Pelo Estreito de Hormuz, em tempos de paz, mais de 80% de todo o comércio deles, incluindo petróleo, comida e água, passava pelo Estreito de Hormuz. O comércio marítimo, 90% dele agora foi interrompido. Certo, a perda econômica diária é de quase 450 milhões por dia. Além disso, a inflação subiu 67% em relação ao ano anterior. E o dólar americano está simplesmente esmagando a moeda iraniana neste momento. Esse colapso econômico meio que criou uma bomba relógio para o Irã, onde eles precisam garantir que a economia se recupere, que as sanções sejam suspensas antes que os protestos recomecem, como vimos em janeiro. É muito difícil para ratos em um cano de esgoto saberem o que está acontecendo no mundo exterior. Uma analogia para a liderança iraniana, já que eles literalmente ficam no escuro. Os Estados Unidos controlam totalmente o Estreito de Hormuz. Falta moeda forte, principalmente dólares. Alimentos e gasolina estão racionados. Toda a comunidade internacional se voltou contra vocês. O bloqueio continuará até que haja liberdade de navegação como antes de 27 de fevereiro. Agora, isso é um pouco confuso, porque há algumas semanas, o ministro das Relações Exteriores do Irã anunciou publicamente que reabririam o Estreito de Hormuz. Agora, é claro, esse anúncio não significava necessariamente que eles abriram o Estreito de Hormuz. Mas apenas minutos depois desse anúncio, o presidente Trump também anunciou publicamente que, apesar do Irã abrir o Estreito de Hormuz, o bloqueio dos Estados Unidos continuará. Agora vemos declarações da administração deles, afirmando que os Estados Unidos suspenderão o bloqueio se o Irã abrir o Estreito de Hormuz. Para mim, isso parece que vai haver algum tipo de acordo que deve ser anunciado muito em breve. O Irã quer reabrir o Estreito de Hormuz se o bloqueio terminar, mas recusa negociar o nuclear. Acredito que os Estados Unidos querem concessões nucleares. O bloqueio vai terminar e o Estreito de Hormuz será reaberto. Os iranianos realmente querem o fim do bloqueio. Claro, é possível discutir quanto tempo levará para surgirem os efeitos colaterais negativos do bloqueio na indústria petrolífera iraniana. Mas não se pode negar que já há um efeito negativo. O Irã claramente enfrenta um problema que precisa resolver, talvez em 2 meses ou em 2 semanas. Ninguém sabe exatamente o cronograma, exceto a liderança iraniana. E claro, eles não querem ser transparentes sobre isso, porque assim, o outro lado saberia exatamente quanto tempo precisa continuar o bloqueio antes que o Irã fique desesperado. Então, vamos ver o que acontece. Ontem, o presidente Trump foi questionado sobre as execuções em andamento no Irã. Ouça seus comentários. Você já chamou isso de novo regime antes no Irã, mas eu falo com iranianos diariamente e eles me dizem que são as mesmas pessoas que os mataram, executaram e reprimiram. Conversei com eles durante o apagão e eles pediram que eu fizesse essa pergunta a você. E por que o secretário de Estado, Marco Rubio, não está envolvido nisso? Bem, ele está bem envolvido, Marco negocia com ele o tempo todo. Agora veja, o Irã matou 42 mil pessoas nos últimos 2 meses, manifestantes. Eles iam matar 8 mulheres cujas vidas eu salvei e eu agradeço por eles não terem feito isso. Eu pedi para não fazerem, eles não fizeram. Eles estavam se preparando para enforcar as mulheres. Eles iam enforcar 8 mulheres lindas, o que simplesmente chamou a atenção de muita gente. As pessoas estavam falando sobre isso. Sabe, era inconcebível. Você viu aquelas 8 pessoas lindas e elas iam ser executadas naquela noite. Isso foi há 1 semana. Peguei o telefone rapidamente e disse, não façam isso. O mundo está assistindo, não façam isso. Eles não fizeram, agradeço. 4 foram libertados e os outros 4 serão libertados em 1 mês. Estavam prontos para execução naquela noite. Então,
Eles agem com firmeza, derrubando o lutador que mataram. Mataram os outros companheiros de equipe dele? Ele também foi campeão mundial de luta livre, um lutador muito talentoso. Eles o mataram porque ele protestou, ele falou, ele não estava lutando. O que ele fez foi falar negativamente sobre o regime e eles o mataram. Eles o executaram junto com seus amigos. Eles mataram 42 mil pessoas. Então, quando você fala sobre isso, eles dizem que eu faço o mesmo. Mas eu não faço o mesmo. Eu estou tentando salvar aquele país de certa forma. E ninguém nunca viu isso. Pense nisso. Eles mataram 42 mil pessoas inocentes, que não estavam armadas, por protestarem. 42 mil. Afirmam que esse número é bem maior. É um grupo difícil, mas nós os dizimamos. E a economia deles é um desastre. Vamos ver quanto tempo eles aguentam.